Afirmação
Passados milênios, um abrasamento X no horizonte, clareando de esperança, prenúncio milenar do amanhecer. Então vamos nesse instante agora com a vibração da música do grupo musical Sol de Assis, que traz para nós essas melodias que acalmam os nossos corações devido ao cansaço do dia, do trabalho de todos nós. E ao chegar aqui encontramos melodias que nos acalmam,
Vamos então pensar no Mestre maior, que é Jesus, que emane neste momento as energias em fazeres, para que a nossa companheira que irá proferir a palestra da noite se sinta bem à vontade para passar todo o conhecimento da doutrina espírita, da doutrina de Jesus, e que possamos estar presentes aqui nessa noite, de espírito, corpo e alma, deixando ficar aqui para ouvir a palestra. Então agradecemos a Jesus, aos mentores espirituais, ao mentor espiritual que dirige essa casa, que possam acolher a todos. Muita paz, que assim seja. Meus irmãos, boa noite. Tem alguém novato hoje pela primeira vez? Ó, tem muita gente, hein? Vamos ver se eu tenho um presentinho aqui que dá para todos. Que bom, né? Estela, você me ajuda? Ajuda. Vê quem que é novato, né? Eu tinha uma frase. Isso, veterano não tem? Hã? Veterano já ganhou. Quem que é novato? Só os novatos, gente. Muito bem, enquanto ela distribui, nós vamos passar para a Silene, a nossa palestrante da noite, frequentadora da nossa casa. Fique à vontade. Bom, né? Para começar o estudo com a cara, parece que a casa está cheia, tá? Porque quando alguém sentava lá de fora, parece que tinha só 5 pessoas, né? As 5 pessoas, quando vem só 5, é importante também. Né? Mas quando a casa está mais cheia, o salão está mais cheio, está mais calor humano, né? Meus irmãos, boa noite a todos. É sempre uma alegria estar aqui no Núcleo Espírita Paulo Estevam, estudando o Evangelho com os irmãos. E hoje nós vamos estudar sobre caridade e amor ao próximo em 3 perguntas do Livro dos Espíritos, que estão na parte 3ª, onde fala das leis morais, no capítulo 11, da justiça, da lei de justiça, de amor e de caridade. Nós vamos estudar as perguntas 886, 887 e 889. Caridade e amor ao próximo. Então, na pergunta 886, Allan Kardec pergunta aos espíritos qual o sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus. E os espíritos dão uma resposta assim, simples, pequenininha. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Simples, não é? Se a gente praticar só essas 2 linhas, está bom para nós, está aí? Mas com esforço nós vamos acabar conseguindo. Mas o que seria essa benevolência para com todos? Benevolência é caridade moral. Caridade moral. É a caridade
caridade da boa palavra, a caridade das boas intenções, a caridade do respeito uns com os outros, da sinceridade, né? Eu peço perdão assim não se sintam incomodados pelas minhas palavras, mas são questões de suma importância para que nós possamos então estarmos refletindo sobre elas, né? Então tem um texto aqui do Rodolfo Caligares, no livro As Leis Morais, onde ele vai falar que a gente seria realmente caridoso se evitasse maledicência, se evitasse passar notícia falsa, se evitasse ficar sentido com alguém por sentimento de inveja, se evitasse ficar aborrecido ou triste com alguém quando essa pessoa nos humilha, porque se sente superior a nós, se evitasse também, né, às vezes a gente se sente superior, nós nos sentimos assim ainda. Dr. Bezerra fala no livro Bezerra de Menezes Ontem e Hoje, que o homem no mundo pratica as boas e as más ações. E olha que quando nós estamos refletindo sobre as questões da lei divina, da lei de Deus, da lei natural, da lei de justiça, de amor, de caridade, essa lei tem tudo, rege então as nossas vidas. Nós estamos falando dos melhores exemplos, das melhores situações, né? Mas nós ainda temos esses sentimentos, né, que dificultam a nossa evolução espiritual, o orgulho, a inveja, o egoísmo. Nós espíritas, nós precisamos estudar bastante a nossa vida moral, a nossa conduta íntima, para que a gente não pense que basta aparentar, né, ter a voz muito mansinha. Eu, infelizmente, não tenho. Às vezes eu falo uma coisa, uma pessoa fala que eu briguei, eu não briguei, né? Ainda tem mais essa, não é? Mas às vezes a pessoa fala mansinho e não é mansa. Tem isso também, né? Às vezes demonstra ser muito amigo e não é. Então tudo isso fere a benevolência, a caridade moral. E o nosso modelo é Jesus. Nosso modelo é vida. Então a gente observa, por exemplo, nos evangelhos, como é que Jesus se portava diante daqueles que ele sabia, né, com minúcias, quem é que estava nas suas assembleias, nas suas reuniões, com interesse de fazê-lo cair em contradição, para ter como apanhá-lo, para ter como falar mal dele. Jesus sabia de tudo isso, porque o Espírito pleno basta ele olhar para o outro, que ele sabe tudo que se passa, tudo que nós temos, tudo que nós somos, o que já conseguimos ser, está então retratado na nossa aula, ou seja, na chamada psicosfera individual. Tá difícil para entender? Tá? Então vamos lá, então continuamos um pouco. E isso tem a ver o quê? Com a caridade. Porque caridade não é só dar o pão. Caridade é sobretudo moral. Porque a falta da benevolência, a falta da prática, da vivência da caridade moral, ela vai influenciar de modo negativo o nosso relacionamento com todos aqueles que convivem conosco, de forma danosa, né? De forma danosa. Porque inferiores ainda, como nós somos, quando a gente vê que uma pessoa não é sincera com a gente, qual que é a primeira reação? A gente se afasta, não é? Quando dá tudo muito certo, a gente se afasta. Então, quando a gente se afasta de uma pessoa, a perda dos dois lados. Às vezes prejudica uma amizade que poderia ser proveitosa, poderia redundar, mas poderia redundar em ações que beneficiassem toda a humanidade, toda a família, um grupo de pessoas. Então, toda desavença que há no relacionamento entre as pessoas, ela é danosa. Às vezes a gente quer falar a verdade, não tem como falar, não sabe como falar a verdade, vai precipitado, fala o que não deve,
esquece de usar a receitinha do Walter Barcelos, o escritor de Uberaba, lá no livro A Arte Moral de Educar os Filhos, que ele fala que é assim: quando nós, os evangelizadores, formos falar com os pais, por exemplo, é para a gente falar com muito amor, mas é com tanto amor que é uma gotinha de verdade no litro de amor, né? Então, às vezes a gente usa assim, uma gotinha de amor e o resto tudo de razão. Ah, porque eu estou certo, ah, porque isso não pode. Ah. Se a gente for com mais calma, a gente não foge da verdade e alcança o objetivo de forma mais sólida, digamos assim, né? Hoje está difícil essa palavra, meu Deus do céu. É assim que Jesus tratava aqueles que conviviam com ele. Ele não dizia a verdade de uma só vez. Concorda? Nunca disse. Porque se tivesse dito, mas a mensagem do amor não teria sido tão plena, não teria sido de forma tão permanente, não é? Uma coisa maravilhosa. Então a gente deve pegar dessa parte aqui da benevolência o amor em dose maior do que a razão. Nós temos que usar, vamos dizer assim, os dois critérios, o critério do amor e o critério da razão, né? Mas nunca esquecer que o que a gente não consegue hoje, se a gente usar esse critério, a gente pode conseguir amanhã. E a indulgência para com as imperfeições dos outros? Mas o que é a indulgência? É a gente ver com caridade, com compaixão, os defeitos alheios. Ah, porque eu sou franco, eu falo mesmo. Uma pessoa que é muito franca, ela vive construindo uma tragédia em cima da outra para a sua vida, né? Um destempero em cima do outro, né? Na vida, na verdade, para a gente viver bem, eu não vou falar que a gente tem que carregar muito desaforo, ouvir muito desaforo, não. Você pode deixar entrar no ouvido, ou volta de lá, desse aqui mesmo, ou então no máximo sai logo para o outro lado. Não pode carregar muito, não. E nem levar a ferro e fogo, né? E se nós nos utilizarmos de má fé, das imperfeições alheias, ou então ver tudo no critério da razão, porque fulano é assim, 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 perder tempo com isso. E muitas vezes a gente perde, não sobra tempo para o amor, não sobra tempo para a caridade, não sobra tempo para aquelas conquistas diárias, de todos os dias, de todos os instantes da nossa vida, que nós temos que fazer uns com os outros, nos nossos relacionamentos, relacionamento de amizade, relacionamento de trabalho, relacionamento na família, com o namorado, com a namorada. Se não tiver nesse processo de conquista incessante, a gente não consegue dar nenhum passo. E às vezes a gente pensa que se relaciona com uma pessoa só em questões profissionais. Não, isso é só uma colega de trabalho, saiu de lá, acabou. Quem falou que não vai precisar daquela pessoa? E não é precisar de bens materiais, não. Precisar de bens morais. Da palavra amiga, do apoio, da amizade. Quem é que não precisa de um amigo verdadeiro, sincero, né? Então, na verdade, nós estamos nos relacionando uns com os outros aqui na Terra em plenitude. A gente começa a conviver hoje e, na verdade, esses relacionamentos eles são eternos. A gente pode se distanciar da pessoa, passa um tempo e se encontra, ou passa uma existência e se encontra, e a gente vai ver que ficou alguma coisa, né? Quando a gente lê, por exemplo, no livro Nosso Lar, André Luiz fala que quando ele chegou lá, assim que ele foi se recuperando, assim que ele começou a trabalhar nas câmaras de retificação, por exemplo, ele começou a ver todos aqueles com quem ele se relacionou, os que haviam sido clientes do pai na sua vida social, nas suas relações de negócio, a senhora que trabalhou na casa dele, Elisa, né? E tantos outros companheiros. Então, quer dizer, não é à toa que o Pai é um só e nós somos todos irmãos. Não é à toa que a humanidade é uma grande família.
E todos nós fazemos parte da humanidade. Então, se nós somos irmãos, nós temos que nos destacar, né, pela forma amorosa e respeitosa como nós tratamos uns aos outros, né? Então, até agora, sobre o que nós estamos refletindo mesmo, sobre o fato de que é preciso haver amor, amizade, sinceridade nos nossos relacionamentos, da maneira mesmo como nós gostaríamos que os outros se relacionassem conosco. E daí vem então a regra de ouro do Evangelho de Jesus. Ah, mas que regra áurea, que regra de ouro é essa? Não faças aos outros o que não queres que o outro faça a ti. E Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 41, vai falar sobre a regra áurea. Jesus veio trazer essa regra para nós. Mas toda a humanidade já recebia ensino da regra de ouro do Evangelho, né? Lucas fala resumidinho no seu Evangelho: tratai todos os homens como gostarias que eles vos tratassem. E a gente esquece disso, né? Quando a gente ouve falar, não, eles falam que tem que tratar todo mundo bem, fulano que trata mal, mas como é que a gente gostaria de ser tratado? Porque se ofende a gente, nossa, eu não fico sem comida não, mas não durmo bem, né? A gente fica meio adoentado, não fica? Quando tem uma questão que não foi bem resolvida. Então, para a gente diminuir isso, então ele vai falar que todos os povos antigos, de todas as nacionalidades, né, traziam ensinos para nós, para a humanidade, sobre a regra de ouro do Evangelho de Jesus. E ele vai terminar dizendo o seguinte: com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não como virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a caridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Eu acho importante que a gente dá do que tem. Então eu peço, vou dar um exemplo meu aqui. Quando eu fico assim, porque eu vou falar, porque eu tenho razão, aí eu me lembro do meu pai. Meu pai foi um homem que ele nunca falou da altura que eu estou falando aqui. Nunca. Acho que não teve uma pessoa que conheceu meu pai e que falasse assim: eu tenho uma queixa dele, ele fez isso e me ofendeu. Já pensou que maravilha? Ele não teve isso. Então é melhor caminhar com serenidade, né? Conforme nós costumamos falar às vezes nas nossas rodas de amigo, é melhor a gente caminhar pela sombra. Deu muita vontade de falar? É melhor não falar tudo não, é melhor pensar um pouco, para falar com calma, para falar resolvendo aquele problema e conquistando amigos, né? Quando a gente fala da questão da indulgência, a gente tem muita dificuldade de praticar a indulgência, porque ver o defeito do próximo é sempre mais fácil do que ver o nosso próprio defeito. Nossa, falou que eu fiz isso. Nossa, eu não errei. A gente não erra. Quem erra é o próximo. Quem tem um coração ruim é o próximo. Da gente não. Nossa, mas eu sou uma pessoa tão boazinha. Nossa, eu procuro fazer tudo direitinho. Vamos nos lembrar de uma fala de Jesus aos apóstolos, ao apóstolo Simão Pedro, no livro Boa Nova. Ele fala que o homem no mundo, e as mulheres também, os espíritos no mundo, no nosso planeta, são mais frágeis do que perversos. Tudo que nos ofende, tudo que nos contraria, a gente leva a conta de maldade, a ferro e fogo,
Ainda bem que a gente não tem oportunidade de revidar. É uma benção esse negócio de não poder revidar, viu? Isso torna as coisas muito mais fáceis. Mas não quer. Vamos refletir muito sobre isso. É uma dos maiores motivos de felicidade, de paz, da gente evitar o sofrimento e a gente não ter a oportunidade de revidar. Mas como? Por quê? Que a gente aprende a resolver de outro modo. Como? Desejando para o outro o que a gente quer para a nossa vida. E isso é uma verdade. Se a gente ficar, porque eu vou falar, porque eu vou desforrar, porque eu vou desfazer, está chamando todo esse tipo de energia para a gente, né? E quando a gente vê na obra espírita que a espiritualidade vai ajudar o obsessor, vai ajudar o espírito sofredor, né? Às vezes dentro da nossa casa, dentro da nossa família mesmo. Então eu vou dar um exemplo. No livro Entre a Terra e o Céu, Odila, a primeira esposa do Amaro, desencarnada, obsediava Zumira, e a Zumira já estava assim, num estado muito grave de vida. A jovem Evelina fez uma prece, sem saber, pediu para a mãe. A oração do menino chegou lá em nosso lar. E o ministro Clarence designou a equipe de André Luiz com o instrutor e tudo para vir ajudar. Né? Acho que no Entre a Terra e o Céu, o instrutor é o Clarence. Então veja bem, para vir ajudar. Quando chegaram lá, Odila estava prejudicando Zumira. Mas na verdade, Odila não era um espírito mau. Ela era uma mulher sofredora, desencarnada, apaixonada pelo marido, que era obrigada a vê-lo casado com outra e permanecer dentro do lar. Muito sofrimento. Né? Então, como que isso foi resolvido? Atendendo a condição sofredora de Odila. E o ministro Clarence fala para André Luiz que para ajudar a Odila, ele precisava recorrer à irmã Clara. Porque em termos de racionalidade, razão, essas coisas mais práticas, digamos assim, ele tinha muito conhecimento. Mas em assuntos do coração ele não tinha. E ele foi orar e chamou a irmã Clara para socorrer Odila. Odila foi socorrida e passou a trabalhar na recuperação de Zumira e ajudá-la para que ela recebesse como mãe o filho Júlio, que resgatou. Já desencarnado, quando reaparece a ele, já de partida para o plano espiritual, porque entre aquele período da ressurreição e a ida definitiva para o plano espiritual, Jesus esteve várias vezes com os apóstolos, conforme nos relata o Evangelho de João. Pedro, tu me amas? E ele respondia, sim, Senhor, apacenta as minhas ovelhas. Ele perguntou 3 vezes. Quando ele perguntou na terceira vez, Pedro já respondeu para ele chorando, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Emmanuel vai explicar para nós aqui no Caminho, Verdade e Vida, agora no capítulo 97, que Jesus perguntou 3 vezes. Não é porque ele não conhecia o apóstolo, ele conhecia, sabia dos seus sentimentos. Não é porque ele duvidava do apóstolo. Não, ele perguntou assim, né? É porque ele queria deixar claro que com o amor as demais dificuldades se resolvem. Quando nós aprendermos a nos observar, a nos contemplar uns aos outros como irmãos, estejamos nós na praça pública, estamos dentro do centro da cidade, principalmente quando é no sábado de manhã, vai mais gente do centro da cidade, um empurrando o outro, entra no ônibus, um tem empurrando o outro, né? Qualquer lugar que tem multidão, se a gente aprender a se ver como irmão, em qualquer lugar onde nós estivermos, né? Nós vamos saber que com o amor todas as dificuldades se resolvem, né? Se o discípulo possui suficiente provisão dessa essência divina, a tarefa mais dura converte-se em apostolado de bênçãos promissoras.
A pessoa, quando ela aprende a amar realmente o seu semelhante, amar a si mesmo e amar a Deus, ela tem paciência, ela tem a sabedoria, ela tem aquele conhecimento pleno que supera e que vai além de todas as nossas convenções terrenas. E ela tem, então, justamente dessa capacidade de amar o seu semelhante, porque todos são filhos de Deus. Ela tem mais força para resolver os problemas, qualquer situação que se lhe apresente no campo da serenidade, no campo da paciência, no campo de desejar para o outro o que ela deseja para si mesma. E isso é, na verdade, é o ensino do Cristo, né? Quando Jesus fala sobre o perdão das ofensas, a gente pode tirar aqui quem que a gente precisa perdoar? Aquele que nos ofendeu, né? Para falar, pai ofende filho, filho ofende pai, mãe ofende filho, filho ofende mãe, marido ofende esposa. Mas se não tiver perdão nesse assunto aí, em todos esses assuntos, em todas essas circunstâncias da vida, ninguém vai viver com ninguém, não. Ninguém vai viver nem dentro de casa, vai ter que construir uma casa grande, assim, com todas as dependências para cada um de nós, individual. Porque nós não dá conta de viver em grupo, ninguém perdoa ninguém. Eu preparei um estudo lá em casa há muitos anos, que eu não gosto muito de texto da internet, nem de texto de outros autores fora do Espiritismo, porque a palestra espírita para divulgar a obra e o ensino espírita. Na nossa doutrina tem tudo isso. É um ensino completo, uma filosofia completa de vida. Mas uma vez eu estava me preparando para um estudo, eu fui procurar uma mensagem no YouTube, dizer, onde eu vou fazer esse estudo aqui? Mas o que acontece? E eu achei lá um texto do Papa, esse Papa agora, do Papa Francisco, que diz o seguinte: quando na família não tem amor, a família vive doente. Que a família que não tem amor não evolui. Que a mágoa, a ausência do perdão, deixa qualquer pessoa doente. Então, quando os espíritos superiores respondem a Allan Kardec, na pergunta 886, que Jesus via a caridade como benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, porque nessas frases tão pequenininhas está todo o sentido da nossa vida. A hora que a gente aprender a fazer isso sem restrição, sem nenhuma condição, nós já teremos garantido o êxito da nossa trajetória evolutiva, não é verdade? Quanto mais o espírito evolui, quanto mais ele compreende a lei de Deus, mais facilidade ele tem, então, para viver esse ensino de Jesus, que é dado, então, na pergunta 886. Na pergunta 887, Allan Kardec pergunta, Jesus também disse, amai mesmo os vossos inimigos. Ora, se o amor aos inimigos não será contrário às tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos, a gente precisa compreender o seguinte, que eu vou dizer aqui, está nessa pergunta, na resposta dessa pergunta 887, e está também, vamos dizer assim, na íntegra, lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Então, amar os inimigos é diferente de amar um amigo. Quando a gente está com um amigo, a gente está com pessoas com quem a gente confia,
Quando a gente tem, vamos dizer assim, uma sacudidela da vida, um revés, um problema que você não conseguiu resolver, uma questão que ficou assim, mal digerida, o que a gente quer? O que o coração da gente deseja? Um encontro com um amigo. Eu preciso falar com meu amigo. Eu preciso falar com minha amiga. Se eu falar, eu vou me sentir melhor. Não é isso? Isso é porque há entre os amigos relação de confiança. Eu tenho um amigo que de vez em quando a gente sai, almoça lá no centro da cidade, e às vezes acontece, vou largar outro para trás e ir embora. Mas a gente é amiga, e depois conversa, e depois resolve. Às vezes eu converso com ela, e por qualquer motivo ela não está muito bem. Eu falei, eu vou deixar ela quietinha que ela vai melhorar. E tudo dá certo. Mas porque é amigo. Um amigo é como um irmão. Uma amizade verdadeira é como um verdadeiro tesouro. Uma amizade verdadeira é um sentimento tão importante, de tanta vida, que passa de uma existência para outra. Olha que coisa maravilhosa. Porque a morte não existe. O que morre é o corpo. Os sentimentos que nos ligam uns aos outros já existiam antes desta existência terrena e continuarão existindo depois da morte do corpo. Olha que maravilha! Isso é a vida eterna. A morte não existe, que morre é só o corpo. E com os amigos, as amizades continuam. Com os inimigos também. Mas a gente não é filho de Deus? A lei que nos rege não é lei de amor? Então, o inimigo de ontem, nós temos que trabalhar com ele, reconquistar a confiança dele para ser o amigo de hoje. Não é assim? Aí eu vou voltar lá na obra do André Luiz outra vez, eu vou falar isso aqui em poucas linhas. Aquele tem um sexo lá no nome, gente. Esqueci do céu. Sexo e destino. Sexo e destino. Oh. Então, lá no livro Sexo e Destino, tem a história. O obsessor estava lá e levou o dono da casa a bebedeira, instigava a bebedeira, toda sorte de desregramento moral, sexual. O negócio foi complicado. Mas o trabalho da espiritualidade, a ajuda do alto, o amparo divino, esse obsessor se transformou tanto que passou a ser o guardião da casa do Cláudio, que é um dos personagens lá do livro Sexo e Destino. Então nós estamos aqui para fazer essas transformações, né? Eu preparei as 3 perguntas, se não der certo, eu já ver só duas, tá? Tá bom? Acontece isso também. E os espíritos vão dizer aqui, Allan Kardec, que é certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Tá lá com o inimigo, não, era meu inimigo, agora é meu amigo. Essas mudanças são complicadas, são delicadas. Nós precisamos de ter honestidade emocional. Esse é um termo do Espírito Irmãs do Fogo. Nós precisamos ter honestidade emocional. Não é preciso fingir. Mas então por que Jesus ensinou que é preciso que a gente ame os nossos inimigos? O que significa amar os inimigos? Significa perdoar. Perdoar-lhes. Perdoar eles e não retribuir o mal com o bem. Consiste nisso. Mas é só isso? Isso é o começo, né? Depois, a obra dos séculos, as tarefas da vida eterna, a nossa evolução, e tudo vai se desfazer. Mas de princípio, é isso, não é? É isso. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Quem perdoa está no caminho da evolução, está no caminho do aprendizado moral,
no caminho do aprendizado espiritual. E aquele que quer vingança? Ainda está numa situação muito complicada, não é? Ainda está numa situação de enfermo espiritual. Na pergunta 788, na pergunta 888, Allan Kardec pergunta: o que se deve pensar da esmola? Né? Então, ele vai dizer, os Espíritos vão dizer o seguinte, que quando o homem está condenado, está obrigado a pedir esmola, isso é uma condição humilhante para aquele que pede a esmola. E que numa sociedade dita civilizada, né, a sociedade tem então a obrigação, o dever de prover a subsistência, o sustento daquele que não pode trabalhar, né? Então, a esmola, quando a gente permite que uma pessoa pede esmola, quando a gente fica dando tempo da pessoa pedir esmola, isso é uma condição humilhante. Então, o trabalho da sociedade deve ser, sobretudo, educativo, né? Para aqueles que têm condição de trabalhar, receberem formação para o trabalho, né? E assim se autopromoverem, ter dignidade de vida, dignidade de trabalhar, dignidade de ter o seu salário, dignidade de escolher como que quer viver. Então a gente vê, quando estuda, por exemplo, o livro Cartas de uma Morta, que em mundos mais adiantados do que a Terra, lá não tem mendigo, não tem ninguém debaixo da ponte, não tem sem teto, não existe isso mais não. Por quê? Porque os espíritos lá, que vivem nesses ambientes mais elevados, mais evoluídos, um livro belíssimo, que fala então da vida em outros mundos mais avançados do que a Terra, né? Então, quem está lá já aprendeu a viver com dignidade, já aprendeu a viver a fraternidade real e também já superaram esse estágio de dor que caracteriza as provações aqui da Terra, onde uma pessoa muitas vezes reencarna com aquela... Vou falar com aquela pena, que é uma pena, né? Uma penalidade quando reencarna para ser mendigo, né? Então, isso é característica da Terra. No livro Céu e Inferno, na segunda parte, então lá tem muitos espíritos que explicam como é difícil para reencarnar mendigo. Está achando que reencarnar mendigo é só ir lá para debaixo da ponte? Né? Não, o negócio é muito complicado. Tem que ter muita coragem, muita disposição moral, porque senão não dá conta não. Então, muitos mendigos pedem. Mas eles trabalham também, está lá no livro Céu e Inferno. Eles trabalham também. Outros vêm como mendigo para resgatar a humildade que lhes faltaram quando em outras existências terrenas ocuparam então posições de poder, de riqueza, humilhou quem era humilde, humilhou quem era pobre, humilhou os subalternos. Então, para vencer o orgulho, muitas vezes precisam reencarnar como mendigo, muitas vezes precisam reencarnar para viver uma vida de provação. Mas o nosso dever, aqui na nossa amada Mãe Terra, no nosso amado planeta Terra, é estender as mãos, e o coração também, meus irmãos, para todo aquele que precisa. Porque se nós praticarmos somente a caridade material, que é a beneficência, sem a benevolência, sem a caridade do coração, sem ter amor, sem ver o outro como amor, se nós não dermos o nosso óvulo, a nossa ajuda, com respeito, como se estivéssemos ajudando então um ser muito querido, que é para nós, aí a beneficência não tem resultado, o resultado que deveria ter para nós. Quem recebe ajuda sempre, né? Ainda que seja de forma difícil, ainda que a pessoa seja obrigada a receber aquela ajuda de quem a humilha, porque não tem outra situação, né? Mas é preciso que essa caridade da esmola
seja dada com amor, com envolvimento moral, com envolvimento fraternal, para que possa tudo dar certo, né? E vou terminar aqui lendo um trechinho do Evangelho, da pergunta 888, que é de São Vicente de Paulo, né? No Livro dos Espíritos, né? Deve-se distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre, que muitas vezes sofre sem se queixar. A pessoa, quando ela tem consciência da sua humildade, da sua necessidade material e moral também, muitas vezes ela prefere ficar privada até do necessário para não pedir. Ela não se humilha, ela não pede, né? A esse é que o homem verdadeiramente humano sabe procurar sem ostentação. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não esqueçais nunca de que o espírito, qualquer que seja o grau de sua situação, como é encarnado ou reencarnado na sociedade, está sempre colocado entre um superior e um inferior. O superior tem então a missão de guiar o que é inferior em todas as suas necessidades. E o inferior então é quem cabe a ele, por sua vez, ajudar como ele recebe ajuda. E o programa do Senhor, esse é o programa do Senhor, de que nos fala Humberto de Campos, no livro Pontos e Contos, no primeiro capítulo. O programa do Senhor é essa ajuda muito. Essa, vamos dizer assim, essa corrente incessante de amor, de fraternidade, de caridade, de solidariedade, que deve existir entre todos nós, entre toda a humanidade. Nós temos, do mesmo jeito que nós recebemos a ajuda dos superiores, da espiritualidade, dos seres que nos amparam, que velam por nós, dos amigos que Deus permite que estejam encarnados entre nós, porque os nossos amigos estão alguns no plano espiritual e alguns aqui na Terra. Porque se nós não tivermos amigos aqui reencarnados junto a nós, na nossa convivência social, na nossa convivência familiar, nós ficamos doentes. Então seríamos portadores daquelas doenças para as quais a ciência da Terra não tem resposta. Então nós temos necessidade desse convívio uns com os outros, dessa troca de energia, dessa troca de experiência, dessa troca, vamos dizer assim, de força para viver, né? E exercitar essa troca, exercitar esse apoio mútuo é caridade moral, é benevolência, é caridade fraternal, de que nós temos realmente necessidade para tornar a nossa vida melhor. Sede indulgentes para com os defeitos dos vossos semelhantes. Ele errou? Vou ter um pouco de paciência, vai passando. Não vamos levar isso a ferro e fogo, não. É melhor para a gente, não precisa tomar comprimido, não precisa ir no psiquiatra, né? É mais fácil. Buscar auxílio no Evangelho, procurar distrair, as fofocas mais leves dos famosos, né? Porque tem uns que é de foro íntimo, a gente não pode se... Não convém que a gente se ocupe desses assuntos, então é melhor a gente procurar viver com mais amenidade, com mais leveza, né? Então, em vez de botar de desprezo à ignorância e ao vício, instruir os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes, para com tudo que vos seja inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo, né? Então, que Jesus nos abençoe, que Jesus permita, que cada um de nós possamos aproveitar esses momentos
momentos decisivos que a humanidade está vivendo na Terra, para que a gente possa buscar no ensino da doutrina espírita, que é a nossa doutrina, vamos dizer assim, a instrução de que nós necessitamos para fazer da vida na Terra uma experiência mais fácil, mais de ser vivida e de ser compartilhada por todos nós, por toda a humanidade. Que Jesus nos abençoe. Falar em mendigo, há muitos anos atrás, eu entrava aqui para assistir a palestra, um mendigo, ele sentava bem aqui na frente. Ficava ouvindo a palestra o tempo todo, depois tomava um passo e ia embora. Aconteceu um outro fato, que um outro mendigo entrou nesse dia, né? Sentou de cá e não estava muito bem, etc. Estava meio alcoolizado e começou a ficar conversando. O de cá raiou com ele: para, não entra aqui, vamos escutar a palestra. E ele obedeceu e ficou quieto. Esse já sumiu, deve ter desencarnado há muito tempo. E lembrando também do exemplo do Chico, né, com o mendigo, que entrava para visitá-lo. Ia lá e beijava o Chico. Os lábios dele eram todos trincados, sangrava. E beijava o rosto do Chico, o Chico não limpava e não deixava ninguém limpar. Aquela mancha de sangue. Respeitava também o mendigo, né? E é um grande exemplo para nós. Vamos então passar para os médicos, já estão se posicionando. Olha, eu estou ainda com o ingresso do macarrão que nós vamos fazer. Vai ser domingo, dia 22 de maio. Vamos servir uma Marmitex aqui. Quem quiser adquirir os ingressos para nos ajudar, porque nós vamos ter que gastar muito com uma plataforma que a gente vai ter que colocar aqui. Estamos avisando. Também, quem tiver alguma coisa para doar, para fazermos um bazar, né? É interessante a forma que a gente tem de angariar fundos. Espero a colaboração de todos. Eu estou com um pouco de ingresso, gostaria de fora. Quem quiser adquirir, é dia 22 de maio, vai ser a macarronada. Vamos ainda neste momento, porque o nosso pensamento agora é elevado, devido à vibração que nos encontramos agora, nesses momentos tão maravilhosos, porque aqui viemos buscar esse amparo espiritual, essa luz, esse banho de luz, que cada um de nós nos posicionamos, porque sabemos que só chega até nós quando a gente quer. Se a gente é refratário, nada chega, nenhuma verdade se aproxima de nós, porque nós não aceitamos muitas das vezes. Chegamos e saímos da mesma forma, mas sabemos que reencarnar na Terra não é fácil, e esses momentos aqui é de suma importância para que a gente possa vencer com as nossas famílias, no nosso trabalho, no dia a dia, seguindo os ensinos de Jesus, quando ele disse que, quando ele chamou todos: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, porque quando a gente evita uma confusão, são toneladas que saem de cima de nós. Quando nós amamos os nossos inimigos, é uma tonelada que a gente deixa de ficar vibrando. Quando estamos com Jesus, então, deixamos de ofender, e isso vai livrando-nos de muitas coisas, de muitas tendências, amarguras, que vamos, às vezes, ter que passar, e a gente, com perdão, a gente livra. E esses momentos que aqui estamos é para isso, para a gente buscar essa força, para quando algo acontecer, a gente ser mais humilde e deixar aquilo para lá e evitar problemas futuros. É por isso que estamos aqui, para receber o passo, receber a luz da doutrina, através do ensinamento, que essas mesmas possam entrar em nossos corações e nos seguir no dia a dia. Por isso vamos agradecer ao Mestre Jesus, que veio a este mundo trazer esses ensinamentos que nos livra
de muitas coisas ruins, que tudo depende de nós, como ele mesmo disse, a tua fé te curou, porque se a gente é rancoroso, ninguém tira isso de nós. Então, vamos todos em paz mais uma vez, muito obrigado e que assim seja.